Boa noite a todos. Nós estamos aqui agora, né, para dar início à nossa reunião, para tratar das questões tributárias nesse período de pandemia, né? Estamos aqui com o Dr. João Doné, que vai falar a respeito de mercado. Ele é advogado e economista. Ele vai nos agregar com a consultoria que ele vai nos prestar para os nossos associados a partir de agora. Ele está com sua equipe, que é o Dr. Igor, tributarista, o Dr. Egas, Lisboa, também compõe a equipe do escritório. Seja bem-vindo, doutores. Eu vou passar a palavra para o Vinícius Dantas, nosso presidente, que ele vai dar a palavra inicial. Vinícius, boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer a presença dos nossos amigos aí, advogados, o Lisboa, um amigo, João Doné, uma simpatia pessoa, e o doutor Igor, no qual agora nós já vamos nos aproximando aí, ficando mais íntimos das nossas necessidades, esclarecimentos e demandas. Boa noite a todos, mais uma oportunidade que nós estamos para ouvir um pouco mais da realidade. Nós temos várias frentes por aí, entre elas a questão da gestão do negócio, o direito. Não tem sido fácil nesse momento político do país, porque quem às vezes faz a lei não vive a realidade que nós, empresários, vivemos. Então, às vezes, é muito fácil ficar modificando a lei e, às vezes, buscando voto no legislativo o tempo inteirinho, a gente vê, para poder justificar para os seus eleitores aí o que é e o seu papel. E, na realidade, não se preocupa em momento nenhum com o Momento Brasil. Ele é muito mais sério do que se pensa. Alguns vão saindo aí das suas pastas, tanto no governo federal como no governo estadual. Hoje, temos um secretário de meio ambiente, o Germano Vieira, hoje saiu do seu cargo, que vinha fazendo um belo trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, junto com a FIENG. A gente praticamente conseguiu zerar todas as demandas que, ao longo dos últimos anos, haviam acumulado nessa pasta. É uma grande perda para nós. Mas, realmente, os momentos vão ficando difíceis e as pessoas terminam que não veem o futuro para poder estar colaborando e tem necessidade, às vezes, também de estar tocando o seu negócio. Então, a gente tem que compreender, mas, com certeza, o nosso governador Zema, ele tem a capacidade de estar nomeando um outro nome para estar somando junto com a gente. Então, é só saudar a todos, agradecer muito a todos vocês que aí estão trabalhando, empenhando o máximo pelo nosso segmento, que, apesar de portas abertas, com muita dificuldade mesmo com uma queda de venda, tendo que reinventar o nosso negócio, mas com certeza vai ser para nós de grande valia esse aprendizado. Então, boa noite e obrigado. Eu passo a palavra para o doutor João, que vai falar sobre o mercado e os novos tempos. Doutor João, pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal. O áudio está legal? Está ótimo. Então tá. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Amanda. Boa noite, Técio. Boa noite a todos os associados da Unipam. Boa noite, colegas de trabalho. É um prazer enorme estar aqui compartilhando informações com vocês. Meu nome é João Doné. Eu sou advogado, economista, sou detentor de pós-graduações, de MBAs, fui perito judicial por 7 anos, fui diretor executivo de uma empresa com mais de 480 funcionários e, diante disso, eu creio que eu posso agregar muito valor a vocês pela minha vasta experiência profissional. O nosso escritório de advocacia é localizado no São Bento, em Belo Horizonte, uma localização muito privilegiada, porque é a 700 metros do fórum. Nós trabalhamos de maneira
que eu chamo de todos os ramos da advocacia, multidisciplinar. Advocacia empresarial, você tem que ter todos os advogados de todos os ramos, porque você não sabe o que está por vir. O empresário precisa, às vezes, de um consumerista, do administrativo, de um tributário, de um penal fiscal, e por assim vai. E a gente faz esse trabalho multidisciplinar. E um dos diferenciais nossos do escritório é exatamente o que nós chamamos de força-tarefa. Para todo caso específico, nós criamos uma força-tarefa com 3 advogados de ramos diferentes para determinar uma peça processual ou um caso específico. Vamos falar, então, de mercado. Dentro do contexto da realidade que nós vivemos hoje, eu posso garantir a vocês que nós estamos vivendo um momento singular, uma quebra de paradigmas, como disse a Amanda, uma quebra de paradigmas sem precedentes. O mundo mudou, o dinheiro está mudando de dono rapidamente. É preciso conhecer esse movimento. Não vai haver espaço no mercado para amadores, só haverá para profissionais. Entendendo esse movimento, a gente tem que buscar um direito proativo, o que eu chamo de visão transcendental, enxergar além, antecipar as mudanças, proatividade. E esse além que está à nossa vista. E eu pergunto, o que está à vista dentro do contexto da realidade que a gente está vivendo? A crise é oriunda de quê? Todos vão falar Covid-19, Covid-19. Mas, pasmem, eu seleciono 4 variáveis que são responsáveis diretamente pela crise que nós estamos vivendo. Primeiro, de fato, é o Covid-19. Em segundo, é a crise política que nós estamos vivendo no Brasil e em alguns países também. Consequentemente, nós temos a crise econômica. O papel moeda parou de circular, haja vistas restrições de isolamento e algo desse tipo. Então, eu falei Covid-19, crise política e, consequentemente, crise econômica. E tem uma quarta variável que poucas pessoas pensam, mas a gente tem que já pensar nisso desde já, que é a 4ª revolução industrial. Eu estou falando da inteligência artificial. A inteligência artificial chegou para ficar. E os cientistas atuais dizem que o impacto da inteligência artificial talvez vai ser bem maior do que a 2ª revolução industrial, que foi a invenção da lâmpada incandescente. Dito isso, vamos usar a máxima: o direito não socorre, que adormece. Então, eu recomendo o direito proativo, o direito preventivo. E aí vem o grande questionamento dos empresários. Pois bem, o que fazer? Quais as providências que serão tomadas diante dessa crise instalada no país? O que o escritório JD, João Doné Advocacia e Consultoria Empresarial, pode agregar valor a vocês, empresário? Pois bem, eu vou apresentar para vocês 3 cenários de estratégias cabíveis para combater essa crise instalada, seja ela de oriundas de Covid-19, seja oriunda de econômico, de onde vir. Então, vamos lá. Primeira estratégia: recuperação judicial ou extrajudicial de empresa. É a maneira legal, dentro da lei, mais rápida e consistente de prorrogar todos os seus débitos. Você consegue prorrogar seus débitos com carência em 12, 24, 36 meses e até 48 meses, dependendo da recuperação que a gente fizer. E ela ainda, você pode ser premiado com descontos de até 40%, 50%. Você vê os bancos hoje, os bancos que não estão pagando estão recebendo descontos de 30%, 40%, 50%, 60% para acabar com essa dívida. E, além disso, ela preserva o nome da empresa e preserva o nome do sócio. Não há de falar em Serasa, não há de se falar em protesto, nada disso. Então, a primeira estratégia é a recuperação extrajudicial e ou judicial de empresa. Tá? Essas recuperações podem ser ortodoxas ou heterodoxas. Heterodoxas, eu diria que seriam as recuperações mais arrojadas, que requer mais trabalho. Tá? Algo mais ou menos por aí. A segunda demanda, e que eu diria que é a demanda da moda, né?
que está em voga em todo o país, todo escritório de advocacia agora está atuando nessa demanda, e nós temos uma experiência muito grande através do doutor ilustríssimo doutor Igor, que é a demanda de restituição tributária. Essa demanda, que é uma estratégia nossa, em outro cenário, é recuperação de créditos tributários, sejam eles previdenciários, trabalhistas, fiscais, de qual natureza for. E, gente, não obstante instituições financeiras, sejam elas bancos, factories, FDICs, empréstimos pessoais, é o formato mais rápido de alocar recursos para dentro da sua empresa. Ou seja, isto é, de alocar, de colocar dinheiro para dentro da empresa. Entendem? De acordo com o Instituto, olha só, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, no exercício do ano de 2009, foram editadas 2 normas por hora, 46 normas por dia, e finalizou aproximadamente 12 mil normas no exercício do ano de 2019. Poxa, 95% das empresas possuem oportunidades, né, não identificadas com relação a isso, porque as normas mudam a todo momento. A terceira estratégia eu chamo de reestruturação societária, que nada mais é que uma reestruturação do tipo societário, um planejamento tributário e sucessório. É uma forma legal de proteção do patrimônio adquirido, seja dos ativos adquiridos, seja do patrimônio, do passado, do presente e, por seguinte, do futuro. Essa reestruturação societária, ela traduz em uma segurança jurídica, redução de custos tributários, sigilo, privacidade, né? Reestruturação sucessória, que eu já disse, né? Uma harmonia familiar, uma organização com harmonia familiar num futuro próximo ou não, e prevenção contra eventos repentinos, sejam eles de naturezas humanas ou naturais. Para ilustrar isso que eu estou falando, nós tivemos um caso aí no Brasil, que ficou notório, público, eu posso falar, de uma cervejaria, que da noite para o dia ela teve um problema, que ninguém sabe se foi caso fortuito, se foi samaó, se foi displicência de alguém. Sei que, se tivesse feito a reestruturação societária, a situação seria outra. Com certeza, em nível de patrimônio e outras coisas mais. Pois bem, aí a pergunta principal para mim, enquanto advogado e economista, onde a JD Advocacia pode agregar valor para os empresários? Qual que é a orientação principal? Ora, a orientação principal para mim é que vocês, empresários, adotem essas 3 estratégias concomitantemente. Isto é, que a gente ajuize a ação de recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, combinada com a restituição tributária, a recuperação de crédito tributário, e, concomitantemente, fazer a reestruturação societária. Isso vai dar uma segurança jurídica, econômica, vai proporcionar um fôlego incrível para a empresa, de meses, e, concomitantemente, vai dar maior competitividade para essa empresa, né? Bom, gente, eu falei de mercado aqui para vocês até então. É uma breve síntese do que a forma que eu enxergo o mercado, a leitura que eu, enquanto advogado e economista, estou fazendo. Nos foi pedido que fale agora dos pacotes do governo federal. E antes de passar a palavra para o doutor Igor, que é o tributarista e vai adentrar com mais minúcias no assunto, eu quero falar de 2 pacotes que eu acho que interferem muito na vida de vocês, empresários da MIPOM. Primeiro é da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Essa resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional foram adotadas 3 medidas, que é a medida resolução 152, que foi revogada pela resolução 154, a resolução 153 e a resolução 154. Bom, a resolução 152, como eu disse, foi revogada pela resolução 154. A 153, ela nada mais é do que prorroga o prazo de entrega da declaração do Imposto Nacional Simples, que, se eu não me engano, é 31 de maio e vai para 30 de junho, algo parecido. E a resolução 154, que mais impacta na vida de todos vocês,
ela trata da prorrogação do prazo de pagamento do Simples Nacional. E a diferença dela com a 152 é que ela subdivide esses impostos e, concomitantemente, as prorrogações, os prazos. Exemplo, todos os impostos da União que estão inseridos no Simples Nacional, bem como imposto de renda de pessoa jurídica, IPI, imposto de contribuição do lucro, PIS/PASEP, previdenciário, todos que inserem na União Federal foram prorrogados em 120 dias. Ou seja, os impostos que venceram dia 20 de abril serão pagos só em outubro, 20 de outubro. Maio, novembro e 20 de junho vão ser pagos em dezembro. Por outro lado, os impostos municipais e estaduais, que inserem também no Simples Nacional, foram prorrogados apenas 90 dias. Ou seja, se venceu 20 do 4, se eu não me engano, vai ser pago no dia 20 de julho. Essas foram as medidas do Comitê Gestor do Simples Nacional. A gente entende que essas medidas, essas resoluções, elas serão também revogadas, porque a verdade é que o Covid-19 está aí, não acabou e vai ser prolongado. Agora, uma leitura pessoal que eu faço, e eu quero deixar bem claro para vocês, é que todo vencimento vence, chega. É só marcar a data que ele vai chegar. E percebam, os recursos chegam para vocês hoje de maneira aritmética, ou seja, poucos clientes, poucas vendas, quase insignificante. Já as despesas estão de maneiras geométricas. O que fazer? Esses vencimentos vão chegar. O que vocês vão fazer? Daí a necessidade do direito proativo, do direito comumente chamado de direito preventivo, e adotar algumas estratégias, obviamente, que a gente tem que analisar cada caso concreto, né? Pois bem, e sobre as medidas de restrições e isolamento, é sabido que a primeira sessão do plenário virtual, através dos seus 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, eles votaram a favor da autonomia dessas restrições ficar na mão dos governantes estaduais e municipais. Ou seja, a União Nacional não tem poder, autonomia nenhuma para restringir, para isolamento. Ficou 100% a cargo dos governantes, dos governadores e dos prefeitos. Notem que eu tenho um número aqui, que de março para cá já foram criadas 7.300 leis municipais, algo em torno de 460, 480 leis estaduais. Puxa vida, independente da opinião minha ou opinião de vocês, se é arbitrário ou não, é indiscutível que isso cria uma insegurança jurídica enorme para todos nós. E medidas restritivas, isolamento, segurança jurídica, tudo é possível de um ajuizamento de uma peça processual em defesa dos empresários, né? E, por fim, eu quero agradecer a atenção de todos que disponibilizaram seu tempo para escutar aqui as minhas ponderações, dizer que eu estou muito feliz, viu, Vinícius? É um enorme prazer conhecê-los. Espero estreitar o nosso relacionamento para que podemos conhecer melhor o nosso trabalho. E acredito que nós temos muito a agregar valor para vocês. Antes de passar a palavra para o doutor Igor, eu quero dizer que nós estamos postando informativos nas mídias sociais, através dos nossos sites e Instagram, onde disponibilizamos orientações jurídicas e notícias das mudanças do cenário atual, haja vista Covid-19 e muito mais. Ok? Muito obrigado. Doutor João, muito obrigada. Ponderações perfeitas, muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Igor, que ele vai estar tratando especificamente sobre as questões tributárias nos tempos de pandemia, né? E posteriormente vai finalizar com a questão da restituição tributária, que é um tema que gera muita curiosidade, gera muita expectativa, né? Doutor Igor, muito obrigada. Eu passo a palavra para você. Doutora Amanda, demais
presentes, ainda que virtualmente, essa reunião. Eu agradeço pela oportunidade de vir aqui fazer essa exposição. Agradeço imensamente também ao senhor Vinícius, ao Tércio, enfim, a todos aqueles que viabilizaram esse encontro. Eu agradeço também as palavras elogiosas do João. Espero estar fazendo jus diariamente a esses elogios. Só me apresentando um pouquinho, meu nome é Igor Magalhães, eu trabalho há cerca de 10 anos na área tributária, então há uma experiência considerável nesse segmento, desde atendendo pequenas empresas até empresas de grande porte, especialmente no segmento atacadista e no segmento varejista, que se enquadra de forma muito ajustada no objeto ou no segmento de atuação da Ambipão, que reúne nossos valorosos empresários do segmento. Enfim, inicialmente até eu confesso que recebi com tristeza a notícia do senhor Vinícius a respeito do pedido do senhor Germano de sair da Secretaria de Meio Ambiente, particularmente por atuar na área tributária e societária e por conviver diariamente com essas questões extremamente vinculadas à organização societária, à organização empresarial e, de algum modo, esbarrando nessa perspectiva de licenciamentos ambientais, etc., eu pude constatar a evolução e, principalmente, a agilidade que o Estado empregou nos últimos 18 meses a esse processo, o esforço contínuo que tem havido no sentido de tentar desburocratizar um pouco o trabalho do empresário brasileiro, do empresário mineiro, ou de todos aqueles que se interessam por instalar empreendimentos industriais no Brasil, em Minas Gerais, perdão, e espero, sinceramente, que o nosso governador saiba aí indicar um substituto à altura. O trabalho do Dr. Germano realmente foi digno de aplauso. Bom, durante esses 10 anos de profissão, durante esses 10 anos de atuação na área tributária, na área societária, eu confesso que eu já passei por algumas crises e, ao mesmo tempo, momentos de bonança, né? As primeiras atuações começaram lá em 2008, na crise do subprime, e aí vem um momento de boom econômico muito calcado nas commodities, né, na valorização das commodities. A gente chega em 2014, 2015, 2016, um outro cenário de crise, um outro cenário de instabilidade, e agora 2020 novamente, agora por causa da pandemia. Parece que a gente não sai desse ciclo, né, de instabilidade, de convulsão, e eu acho que o que nós precisamos nesse momento é de um pouquinho de paz. Durante essa década, eu também consegui identificar e vislumbrar diferentes perfis e políticas fiscais também totalmente distintas de atuação. Nós vivemos momentos consideravelmente relevantes e, ao mesmo tempo, dissonantes quanto às medidas que eram adotadas, quanto aos princípios que eventualmente norteavam a atuação dessa política fiscal, uma atuação mais setorial, então uma política mais individual, uma política de incentivo maior, outra política mais restritiva, enfim. E isso nos dá um pouquinho de maturidade, um pouquinho de experiência para poder, nesse momento de pandemia, conseguir passar por esse complexo e por esse complicado momento de forma um pouquinho mais lúcida, né? Enfim, me atendo aqui especificamente ao objeto do que é a apresentação. É importante consignar que a gente tem praticamente duas composições distintas em âmbito tributário. Tem uma regulamentação, não só em períodos de normalidade, mas especialmente agora na pandemia, para as empresas que estão inseridas no Simples Nacional, e praticamente um outro tipo também de benefícios e de regras e de medidas para empresas que estão fora do Simples Nacional. Então, é muito importante fazer esse ajuste. E daí a necessidade de, sim, consultar diariamente ou semanalmente advogados, consultar semanalmente ou diariamente contadores, exatamente por causa da diversidade de regulamentação que existe. E isso, lembrando do aspecto federal. E ainda, se tratando de uma federação, a gente ainda tem que
imaginar que ainda eu tenho regras diferentes para estados e regras diferentes para municípios. Então, é muito importante esse tipo de assessoria nesse momento. Especificamente tratando da União Federal, e agora ainda de forma mais singular para o Simples Nacional, o que nós temos basicamente para o Simples Nacional em âmbito federal foi a prorrogação dos vencimentos desses créditos tributários, né, através da Resolução 154 de 2020. Eu prefiro abordar a Resolução 154 de 2020 já diretamente, não entrar na Resolução 52, para que não haja muita confusão na cabeça do empresário. Nós sabemos que o Simples Nacional é um regime tributário, e enquanto regime tributário, ele comporta ali dentro tributos que, em tese, seriam da União e tributos que, em tese, seriam de estados e municípios. Nesse particular, foram estabelecidos praticamente 2 segmentos dentro do Simples Nacional. Os tributos que competiriam, em tese, à União Federal foram prorrogados basicamente pelo prazo de 180 dias. Já os tributos que competem a estados e municípios foram prorrogados por 90 dias. Como que eu vou instrumentalizar isso? Porque a grande praticidade do Simples Nacional é exatamente eu poder reunir todo o meu faturamento, simplesmente avaliar aquela faixa, avaliar eventuais deduções que eu tenho direito, calcular o imposto que eu devo e pagar. Isso não iria contra a lógica do próprio sistema do Simples Nacional, que seria desmembrar essa tributação? Nós precisamos lembrar que nós estamos num momento excepcional. E momentos excepcionais demandam também providências excepcionais. Então, nesse sentido, para instrumentalizar essa diferença, né, de prazos de prorrogação, é importante, sejam contadores, enfim, sejam os assessores dos empresários, que ele observe a geração, agora sim, de guias de arrecadação distintas. Então, agora, nós vamos gerar DAS avulsos para a perspectiva federal e DAS avulsos para os tributos que, em tese, né, seriam devidos a estados e municípios. Essa é uma medida pontual. Medida também que deve vigorar até o ajuste dos próprios sistemas eletrônicos disponibilizados pelos órgãos de fiscalização, pela Receita Federal, para poder fazer essas apurações. Tá? Esse talvez seja o principal benefício para quem está no Simples Nacional. Nós vamos disponibilizar um material no qual fica adequadamente discriminado cada competência, tá? Mas esse cálculo também não é muito difícil. Competência março de 2020, perdão, ela vai vencer em outubro de 2020. Desculpa, setembro de 2020. Abril, mais 6 meses. Outubro, maio, mais 6 meses, novembro. E aí sucessivamente. Tá? De qualquer modo, nós vamos sintetizar toda essa exposição também em um material que simplifica ainda mais essa leitura. Já para quem está fora do Simples Nacional, que pode parecer que é uma gama reduzida de preços, mas não necessariamente o é, houve o diferimento também do pagamento de tributos federais. Aqui, nós estamos falando especificamente de PIS, COFINS, contribuições previdenciárias, tá? E alguns outros tributos federais que não o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Ora, Igor, por que isso não se aplicaria a imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido? Por um simples motivo. Em tese, ainda em tese, sempre em tese, só se paga imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido quem ofere lucro. Então, sob a perspectiva da Receita, não faria sentido eu diferir esses 2 tributos para alguém que, em tese, continua suas operações de forma regular. Para quem continua, entre aspas, tendo resultados positivos na sua atividade. Por isso, só a prorrogação de tributos que incidem sobre a receita bruta ou sobre o faturamento. E também sobre a questão e também sobre as contribuições previdenciárias. Né? Nós temos visto uma sucessão de medidas
provisórias com o intuito de preservar empregos. Nós já temos uma matriz de tributação que particularmente eu considero equivocada no Brasil, que é exatamente tributar mais quem gera mais emprego, que é essa tributação sobre a folha. Faria sentido, num momento tão delicado da nossa vida nacional, especificamente no nosso segmento econômico, tributar ou exigir esses tributos sobre a folha? Isso aumentaria ou majoraria ainda mais esse quadro de possível, na verdade, de iminente desemprego em massa, enfim, iria contra todos os primados de preservação dos postos de trabalho. Também há também a exigibilidade do pagamento de IOF durante os próximos 90 dias. Ora aí, o IOF é aquele tributo que incide quando eu tomo um empréstimo bancário, quando eu faço um mútuo financeiro. Então, eu tenho a cobrança desse IOF. Essa medida de suspender essa exigibilidade desse IOF, ela vem no sentido também de baratear o crédito, de tentar facilitar o acesso do empresário ao crédito. Há os adiamentos das respectivas declarações de imposto de renda, as próprias ações simples, as DCTFs, e quem apura aí seus tributos sobre o lucro presumido do real sabe muito bem o que eu estou dizendo. Houve também a redução em 50% das alíquotas das contribuições para o Sistema S, que são aquelas contribuições também incidentes sobre a folha, também assassinas de emprego, entre aspas, mas são as contribuições para o SESC, SENAC, no caso do segmento, né, seria SESI, salário e educação, contribuição para o INCRA, e etc. Houve também a prorrogação da validade das certidões negativas, ou das certidões positivas com efeito negativo, dada a dificuldade que a gente tem nesse momento, inclusive, de diligenciar perante os órgãos de fiscalização a respeito sobre essa certidão. E um ponto, e uma medida também que eu reputo da maior relevância, inclusive foi editada agora, na segunda-feira, dia 11, foi a portaria 201 do Ministério da Economia, que suspendeu, que também adiou, postergou, prorrogou o prazo para recolhimento de prestações do parcelamento por 90 dias. Essa é uma medida também que a gente reputa muito importante. Tem muitos contribuintes que fizeram adesão, por exemplo, a parcelamentos extraordinários, que tinham desconto de multas e de juros, e que nesse momento estão com uma dificuldade financeira muito grande, que estão utilizando muitas vezes esse recurso para poder suportar esse momento de crise, para pagar os fornecedores, para pagar os próprios funcionários, os próprios colaboradores. Então, é natural e é de bom tom que medidas dessa natureza sejam editadas. Agora, essa, claro, é uma exposição federal. No âmbito dos estados e no âmbito dos municípios, eu também posso construir essa dissociação entre Simples Nacional e empresas que estão no lucro real ou no lucro presumido. No Simples Nacional, exatamente pelo fato desse tributo ser apurado de forma centralizada, aplica-se todas aquelas considerações que nós fizemos a respeito da prorrogação lá do Simples Nacional dos 90 dias, para a parte do Simples Nacional que seria devido para estados e municípios. Agora, para quem eventualmente apura seus tributos sobre a sistemática do lucro real ou presumido, a notícia não é muito boa. Tá? Quase que unânime, isso não é uma especificidade de Minas Gerais, não é uma especificidade de Belo Horizonte, mas é quase unânime a vedação ou a ausência de medidas que postergam o recolhimento de tributos, o ICMS substituição tributária, o ICMS operação própria, que tanto afeta o setor, né, principalmente a partir de 2020, mas não há uma política, então, de prorrogação do recolhimento desses tributos. Isso por um motivo também muito simples. A Lei Complementar 2475, ela exige deliberação unânime, agora não mais unânime, mas por maioria dos estados, para que sejam adotadas medidas dessa natureza. Ou seja, para que seja possível uma isenção, para que seja possível um diferimento, para que seja possível uma suspensão.
E exatamente, e qual que é a intenção disso? De exigir esse consenso da maioria dos estados? Um motivo muito simples, para evitar a guerra fiscal. Esse dispositivo surgiu lá em 75 para evitar a guerra fiscal. E agora ele produz efeitos, de algum modo, nefastos, porque o estado de Minas Gerais, por exemplo, editou algumas medidas de prorrogação de certidões negativas, de validade de certidões negativas, de validade de certidões positivas com efeito negativo, mas não houve medidas para atenuar especificamente esse ônus tão grande que é o tributo. Não menos por isso, a arrecadação do Estado no mês de abril foi 10% daquilo que o Estado comumente arrecada por um mês, comparativamente aos meses de abril de 2019, abril de 2018, sucessivamente. O quadro fiscal do Estado também agrava essa situação? Agrava. Mas o fato é que, em relação a estados e em relação a municípios, não há uma política em relação às empresas que apuram o seu imposto de renda sobre o lucro presumido ou sobre o lucro real de uma forma tão direta, de uma forma tão relevante como há no âmbito federal. Né? Nós também temos um material específico a respeito dessas medidas estaduais e municipais que abarcam ou seriam destinadas a cada tipo de contribuinte, e nós também vamos disponibilizar esse material de forma a sintetizar e facilitar realmente a compreensão de todos os associados da AMIPOM. Por fim, eu quero me estender muito, porque para não tornar até a apresentação maçante, mas eu agradeço a oportunidade, estou à disposição para responder eventuais questionamentos, eventuais dúvidas que possam surgir, e enfim, agradeço muito a oportunidade. Obrigado. Doutor Igor, muito obrigada. Eu quero abrir para quem quiser fazer alguma pergunta, quem ficou com alguma dúvida, quem tiver algum questionamento, né, a respeito do tema abordado. Assim, é um tema que, assim, a gente tem muita procura em relação principalmente a questão da restituição tributária, é um tema que causa muitas dúvidas, muito por causa do momento. E os pacotes governamentais, as pessoas ficam sem saber como agir, o que tem que ser feito, né? E, assim, é muito importante que elas tenham esclarecimento técnico, eu acredito que vocês só vão somar. E eu quero abrir esse momento agora para quem quiser fazer perguntas, quem estiver interessado, pode fazer pergunta via chat, tá? Se quiser soltar o vídeo e pedir a palavra, nós estamos aqui à disposição. Doutor Igor vai estar respondendo perguntas, se quiser fazer perguntas para o doutor João, né? Fiquem à vontade. Doutor Igor, na realidade tem algumas das nossas empresas que elas são pequenas empresas, porém grupo econômico. Então, todas elas tiveram muita dificuldade. Às vezes, esse grupo econômico, composto de empresas do lucro real, presumido, ou, inclusive, algumas que, além do lucro real, tem alguma empresa do grupo que está no Simples. E elas não estão conseguindo o financiamento da folha, exatamente porque se trata de um grupo econômico. O que eu acho um equívoco, uma vez que a empresa do Simples, o sócio apenas tem 10% da empresa do lucro real. Então, quer dizer, é muito equivocado essa condicionante para esse empresário que, dono de uma empresa do Simples, tem 10% de uma empresa do lucro real. É importante centrar nesse ponto, Vinícius, porque até uma notícia que está sendo muito divulgada, ainda não foi efetivada, mas é possível que nos próximos dias aconteça, tá? Esse crédito especial que foi fornecido, foi disponibilizado, né, no montante de 40 bilhões de reais para empresas que, em tese, faturariam até 10 milhões de reais no ano, a adesão, constatou-se que essa adesão foi baixíssima, baixíssima. Não foram gastos sequer 7 bilhões desses recursos, mesmo com a taxa de juros, que é a taxa da Selic, ou seja, um custo de capital incomparável à
todos os demais, seja para capital de giro, seja para investimento que a gente imagina no Brasil. E a ideia agora, nesse momento, é exatamente usar esse excedente, esses 32, 33 bilhões que nós estamos falando, para estendê-los às empresas que faturem até 30 milhões de reais por ano. Então, há uma iniciativa nesse sentido, há esse projeto, essas medidas estão sendo discutidas, tá? Mas há um burburinho muito forte de que vai haver essa extensão, o que eu particularmente reputo muito importante. E você tocou num ponto tão sensível que existe ainda um segundo questionamento que eu faço. Além dessa própria configuração, entre aspas, equivocada desse grupo econômico, há ainda um segundo elemento que dificulta também o acesso a esse crédito, que é a exigência ou de garantia ou de certidões positivas com efeito de negativa ou certidões negativas. O empresário brasileiro ele já vem de um histórico, pelo menos nos últimos 6, 7 anos, de atuar com margens pequenas, de já andar, via de regra, descontado em alguma duplicata, de conseguir criar uma forma ainda menos pior, né, de eu conseguir fomentar meu fluxo de caixa. E quando você se depara com uma situação dessa, parece que nós estamos vivendo em um outro país, em que 80% das pessoas, as empresas têm certidões, que não é verdade. O que não é verdade. Quem hoje possui certidão positiva com efeito negativo ou certidão negativa é exceção. É absoluta exceção. A regra é exatamente não possuir essa certidão, pelo momento econômico que nós carregamos durante todo esse período. Né? Então, isso acaba dificultando muito o crédito e é um elemento que pode produzir, sim, essa exigência pode sim produzir desemprego em massa, pode produzir sim uma crise ainda maior do que nós estamos vivendo. Porque o reflexo do desemprego é o fator social do desemprego, nós só vamos saber daqui a um tempo, né? Infelizmente. Na realidade, há um outro equívoco também, eu enxergo a panificação, 95% das empresas são oriundas do Simples. Sim. E muitas das empresas, elas pagam semanalmente para o funcionário. Então, quer dizer, não tem nem a conta, né, para depósito. É outro complicador. Então, às vezes, o camarada não consegue porque ele nunca teve uma carteira de pagamento bancário. Então, eu vejo que é outro aspecto bem complicado para resolver, né, o problema da folha de pagamento, uma vez que nunca foi feito através da rede bancária. Então, também eu acho... Esse, inclusive, é um dos maiores complicantes, né, ministro, daquela conversa que a gente estava tendo, inclusive, da pesquisa legislativa, é justamente um dos requisitos, a questão de ter uma folha salarial ligada à instituição que vai fornecer o financiamento, e muitas vezes não é a realidade, né? E isso complica, é mais um complicador. Doutor João, quer falar alguma coisa? Quero. Na verdade, eu concordo em grau, número e gênero com as palavras do doutor Igor, mas o que me parece mais plausível é que foi disponibilizado, de fato, 40 bilhões para esses empresários através da União e os empresários não preenchem os requisitos para buscar esse dinheiro. E parece que há um boicote das instituições financeiras. Essa é a verdade. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar. Bem-vindo ao mundo real. O mundo real é o seguinte, você foi disponibilizar um dinheiro, você não consegue pegar, porque você não preenche esses requisitos. Mas você tem um juros de 3,6% ao ano. Ótimo. Mas esse dinheiro não sai para você porque você não preenche esses requisitos. Então, há de se falar num boicote ao governo, há de se falar num boicote das instituições financeiras para com as empresas. Nós estamos vivendo um momento muito diferenciado, um momento que não dá para entender. Eu, nos meus 51 anos de idade, eu acho que todos aqui, a gente já viveu o plano Collor, o plano Bresser, plano Verão, plano Cruzado Novo, mas eu nunca vi uma crise tão monstruosa igual essa. Parece pandêmica, né? A crise econômica. É uma crise institucional. Vamos ver o que vai ser feito. Tem mais alguém que queira perguntar?
Tem alguém que quer fazer mais alguma colocação a respeito do assunto, que tem alguma dúvida? Esse é o momento. Claro que nós teremos, né, o momento, mas nós vamos ter outros momentos. O escritório está começando uma consultoria agora em parceria com a MIPAM. Amanda, pode falar. Amanda, nós vamos disponibilizar para todos os associados da MIPAM o nosso site, o nosso contato, para quaisquer esclarecimentos que se fizer necessário, nós vamos colocar todo o grupo à disposição. Serão 26 advogados à disposição da MIPAM. Nós queremos te conquistar, queremos trazer vocês para a gente. Vamos agregar valor um ao outro. Então, aqueles que não estão aqui hoje, que querem fazer uma pergunta mais profunda, que talvez a gente não tenha nem capacidade de responder de pronto, nós vamos deixar um link com o nosso site, com o nosso contato, e estaremos à disposição de todos os associados da MIPAM, ok? É ótimo. Na verdade, né, essa reunião ela é um aperitivo, né? Cada situação vai ser avaliada de uma maneira específica. Nós estamos muito animados, né? Lembrando que essa reunião ela está sendo gravada, tá? E vamos disponibilizar para todos os associados. Eu acredito que eles vão ficar muito empolgados. Vai ser uma parceria bem bacana, né, Vinícius? Eu gostaria de agradecer a todos que compareceram ao escritório. Sejam bem-vindos à MIPAM, tá? A MIPAM é um lugar de gente bem... Nós estamos felizes, animados, trabalhando. E desse limão nós vamos fazer uma bela de uma caipifode com uma limonada, né, Vinícius? Isso aqui vai ser... É uma sugestão. Nada mais será que uma oportunidade de conhecimento, de crescimento e de muito trabalho, né? Eu agradeço muito a participação de vocês. Nós estamos à disposição, vamos disponibilizar sim a reunião, o material, e que seja só o início de um grande trabalho. Tá? Eu que agradeço. E, mais do que uma crise, eu particularmente enxergo um cenário de oportunidades. Sim. E eu acho que existe um ditado que em toda crise, né, tem sempre aquele que chora e tem o outro que vende o lenço. E nós sejamos aqueles que vendem o lenço. Amém, amém, né? Teoria do copo meio cheio, né? Depende do ângulo, né? Pra gente, eles vão tentar fazer com que esse copo fique sempre cheio, meio cheio, né? Eu agradeço muito, eu estou à disposição, tá? Parece que tem, olhando assim, parecem poucas pessoas, mas eu acredito que vai ser uma parceria maravilhosa e é só o início, tá? É o início. Amanda. Muito obrigada. Seu Vinícius. Amanda, muito obrigado pelas suas palavras. Obrigado, Vinícius, ao Técio, ao meu amigo Lisboa, que nos proporcionou esse contato, que com certeza iremos agregar valor um ao outro. Eu quero agradecer o tempo que vocês disponibilizaram para nos escutar. E nós agradecemos. À disposição de todos vocês. Tá? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Ótima noite. Muito obrigada, gente. Obrigado a todos aí, gente. Um abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite.